O grande sofrimento da Igreja virá por meio do poder político. Leis serão criadas para impedir a ação da Igreja. Em muitos lugares, templos serão destruídos, e os cristãos hão de chorar e lamentar. O grande sofrimento da Igreja virá por meio do poder político, disse Nossa Senhora em 2009. A partir dessa data, muitas leis foram criadas em vários países do mundo para impedir a ação da Igreja. Foram criadas leis que causaram o fechamento das igrejas durante a pandemia. Leis que impediram a ação da Igreja e dificultaram ao povo de Deus a participar das santas missas. Foram criadas leis favoráveis ao Estado laico, que favorecem as outras religiões e seitas, mas prejudicam a ação da Igreja Católica. Leis que proíbem o uso do crucifixo e a Bíblia em salas de aula e repartições públicas. Leis que proíbem ou restringem o uso da Bíblia em vários países governados por comunistas e socialistas. Leis que estão sendo criadas para censurar aqueles que falam a verdade nas redes sociais. Enfim, várias leis são criadas para impedir a ação da Igreja em vários países do mundo, principalmente nos países governados pelos comunistas. Mas não é apenas o poder político o grande causador do sofrimento da Igreja. Esse sofrimento também é causado por essa grande confusão espiritual gerada pelos maus sacerdotes que se infiltraram em nossa Igreja. Essa confusão espiritual foi anunciada por Nossa Senhora de Anguera em 2009, quando ela afirmou que um rei orgulhoso dividiria a Igreja. Queridos filhos, um rei orgulhoso dividirá a Igreja. Suas ordens serão obedecidas, e o precioso será lançado fora. A grande confusão espiritual está a caminho. Percebam que Nossa Senhora falou em 2009 que a grande confusão espiritual estava a caminho. Em 2010, ela reafirma que tempos difíceis ainda virão, e que a grande confusão espiritual se espalhará por toda parte. Tempos difíceis ainda virão. Haverá grande confusão espiritual em toda parte. O desprezo pelo sagrado crescerá cada dia mais. Os homens rejeitarão o que é de Deus e abraçarão falsas doutrinas e falsas ideologias. Percebam que Nossa Senhora falou que os homens rejeitarão o que é de Deus e abraçarão falsas doutrinas e falsas ideologias. E a partir do dia 13 de março de 2013, a grande confusão espiritual teve o seu início, quando o Papa Francisco começou a difundir as suas falsas doutrinas e falsas ideologias, que ficaram bem claras através das articulações dos sínodos, dos documentos assinados por ele e das suas homilias. Misturando verdades com mentiras, Francisco já enganou, e ainda continua enganando a muitos. Só não percebem isso aqueles que estão espiritualmente cegos. Em 2009, Nossa Senhora profetizou que a confusão espiritual estava a caminho, e, em 2015, ela falou: Eis o tempo da grande confusão espiritual. Ou seja, este é o tempo da grande confusão espiritual. O tempo do atual pontificado de Francisco. Em 2016, ela falou que este é o tempo da grande batalha espiritual. Eis o tempo da grande batalha espiritual. Caminhais para um futuro doloroso, e muitos fervorosos na fé beberão o cálice amargo do sofrimento. O calvário para a Igreja será grande.
muitos escolhidos para defenderem a verdade, causarão escândalos e divisões. É exatamente isso que está acontecendo. Muitos escolhidos para defenderem a verdade estão causando escândalos e divisões dentro da igreja. Prova disso é a batalha entre os sacerdotes modernistas e os tradicionalistas conservadores. E, no dia 22 de abril de 2024, Nossa Senhora volta a confirmar que este tempo que nós estamos vivendo é o tempo da confusão espiritual causada pelos inimigos de Deus. Viveis no tempo da confusão espiritual, e somente a verdade será a vossa arma de defesa contra os inimigos de Deus. Queridos filhos, eu sou a vossa mãe, e vos amo. Estai atentos para não ser desenganados. Buscai a luz do Senhor, pois somente assim podeis dissipar toda a cegueira espiritual. Viveis no tempo da grande batalha espiritual, e somente aqueles que estão firmes na oração hão de suportar o peso das provações que virão. A humanidade caminha para um futuro doloroso. Aquilo que é falso será abraçado como verdade, e os que amam e defendem a verdade serão rejeitados. Sofro por aquilo que vem para vós. Oração, confissão, Eucaristia e Sagrada Escritura. Eis as armas para o vosso grande combate espiritual. A Mãe de Jesus nos alerta sobre o que está acontecendo e ainda nos ensina o que nós devemos fazer durante esse grande combate espiritual. E infelizmente, muitos, por ingenuidade ou má fé, preferem ignorar os apelos urgentes da nossa Mãe do Céu.